Desta feita, quero tecer alguns comentários sobre este livro. A Noite das Garrafadas, de autoria de Chico Castro. Este livro chegou à minha casa no dia 15 de maio de 2023, em uma segunda-feira. Ele custa apenas R$ 9,00 na Livraria do Senado. Detalhe, frete completamente grátis. É um livro com 236 páginas. O seu autor, salvo engano, demorou 5 anos para escrevê-lo. É um livro muito bem documentado. Inclusive, em minha agenda, eu fiz algumas anotações de diferentes livros mencionados neste aqui, a fim de adquiri-los, porque é um livro que possui uma rica bibliografia. Portanto, trata-se de um livro sério e bastante confiável. Um outro detalhe muito interessante, o autor valeu-se da escrita nos moldes dos antigos folhetins, e ele divide este livro em 7 capítulos. E eu não estou contando com aquele que trata das considerações finais. E ele pauta-se pelos 7 pecados capitais, conforme ensinados pela Igreja Católica Romana. Vou exemplificar. O capítulo de número 1 trata da vaidade, logicamente a vaidade de Dom Pedro I. O segundo capítulo, a soberba. O terceiro, a ira. O capítulo número 4, intitulado A Lagarta e a Borboleta, trata da luxúria do imperador Dom Pedro I, porque, como bem o sabemos, ele, ainda que tenha sido um excelente pai, a ponto de cuidar de seus filhos quando enfermos estavam, oferecendo a estes os medicamentos prescritos pelos médicos no horário devido. Foi um péssimo marido e, consequentemente, um homem amante de muitas mulheres e pai de muitos filhos. Então, este capítulo mostra claramente o quanto o imperador Dom Pedro foi dominado, subjugado pela luxúria. O capítulo número 5, intitulado A Guerra Cisplatina, já está ligado ao pecado da gula, exatamente um momento cruciante, não apenas para a história do país, mas também para o reinado de Dom Pedro I. O Brasil sofreu uma fragorosa derrota na Guerra da Cisplatina. Dom Pedro I não contava com o apoio da Câmara, do Senado, da população brasileira em sua completude. Na verdade, seria muito melhor que ele não tivesse envolvido o país nesta Guerra da Cisplatina, porque sofreu uma fragorosa derrota e isso culminou com a independência do Uruguai, salvo engano, em 1822.
1908. E este foi um dos fatores determinantes para a queda do imperador Dom Pedro I, quando ele, em 1831, foi forçado a abdicar do trono brasileiro e, a bem da verdade, expulso do país. O capítulo de número 6 trata do assassinato de Líbero Badaró, o famoso jornalista de nacionalidade, né, italiana. E aqui o autor, Chico Castro, liga o assassinato do jornalista Líbero Badaró, também um humanista, ao pecado da avareza. E já o capítulo número 7 diz respeito à noite das garrafadas. E o autor então liga este capítulo ao pecado da preguiça. Ocorreu quando, depois de um período de cerca de 3 meses, na província de Minas Gerais, em viagem, Dom Pedro I retorna para o Rio de Janeiro e então os conflitos entre portugueses, né, cognominados pelos brasileiros de maneira bastante jocosa e pejorativa de pés de chumbo, confrontaram-se com brasileiros atirando sobre estes garrafas quebradas, e realmente foi um episódio profundamente lamentável e que culminou finalmente com a renúncia de Dom Pedro I. Daí o título do livro A Noite das Garrafadas. Conforme eu disse, vou repetir apenas uns parcos comentários sobre este livro. Quero estimular você a adquiri-lo, porque este é o objetivo principal desta minha fala. Repito, 236 páginas, custa apenas R$ 9,00, Livraria do Senado, frete grátis, porém, ainda existe um outro meio muito prático de você adquirir e ler este livro. Com apenas um clique, você poderá baixá-lo na forma de PDF. É isto. Obrigado a você de todo o meu coração por ter acompanhado esta minha fala até o término dela. Um grande amplexo para você e até o nosso próximo vídeo. É isto.